Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula O que fazer e o que não fazer em uma negociação de máquinas agrícolas e implementos. Eu separei aqui 4 tópicos para a gente conversar sobre eles, né? O que você fazer e o que não fazer. Aqui, primeiro tópico, conhecer antecipadamente o negócio do seu cliente. Isso remete muitas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui à minha direita uma foto minha em cima de uma grade super pesada. É uma grade 16 por 42. O que isso me diz quando eu chego na propriedade do cliente e vejo lá uma grade novinha no pátio? Primeiro, posso ver nisso aí uma oportunidade de negócio. Então eu vou procurar o cliente, né? Se ele já tem um trator para puxar esse implemento. Se caso ele disser que sim, daí você pergunta qual é a potência do trator. Aí digamos que ele diga, é de 300 cavalos. Então você vai dizer para ele, olha, você sabia que esse trator aí necessita de pelo menos 330 a 350 cavalos? Logo esse trator aí não vai puxar, você vai judiar do seu trator. Vai ter um desgaste prematuro. Então, pode surgir aí uma opção, né? Interesse aí de uma negociação. O cliente pega o trator que ele já tem na propriedade, utiliza para outros implementos que ele já tem, ele pode optar então por um trator novo, né? Sabe, é uma opção. Outra questão também, quando você vê uma grade, logo você já imagina o quê? É uma fase de preparo de solo. Então, se ele está com a grade dessa, logo se imagina que ele vai fazer o plantio convencional. Aí já me vem também na mente uma outra oportunidade de negócio. Porque se ele vai remexer o solo com uma grade super pesada, quando ele for plantar, ela vai estar desnivelada, não vai? Então você já pergunta se ele tem uma grade niveladora. Pode ser também uma outra opção de negócio. E tenho aqui, né, uma outra foto minha, uma lavoura de algodão. E lavoura de algodão é interessante. Aqui na região, pelo menos, dá para a gente já diz assim, né, que o produtor de algodão ele tem um poder aquisitivo maior, digamos assim, porque ele necessita de mais máquinas, de mais pessoas, então mais produtos, tudo para ele é um custo maior, né? Ele está sempre comprando mais. Então, onde vem a oportunidade também de mais máquinas, né? Então, esse algodão, aí já quase na fase aí de colheita, né? Já aproximando-se para colher. Depois que o cliente colher, o que ele vai precisar? Ele vai precisar destruir essa soqueira de algodão. Então, já vem a parte lá dos implementos, né? Os tritons da vida, ou a própria grade pesada para arrancar essa soqueira de algodão. Enfim, existe vários implementos que você pode sugerir, né, para o cliente e abrir também mais possibilidades de negócio. Outra questão também, né? Se você vê aqui, ó, que o cliente já está nessa fase aqui, que já vai iniciar a colheita, é muito importante você analisar sobre o período de visita. Por quê? Se ele tiver ligado diretamente na colheita, é um momento frágil. Se o cliente te solicitar uma cotação, tudo bem, você vai entrar com tudo, né? Mas caso ele não solicitar, não é interessante você começar a negociação, porque ele não está com cabeça no negócio, ele está preocupado se vai colher bem ou não,
De repente, você nem sabe mais o que ele imaginou que ia colher uma produtividade maior e está dando mais baixa. Então, é um momento de você ter mais cautela na sua visita. Tanto na hora do plantio como na hora da colheita. É um momento que você precisa analisar bem o momento certo, fazer a visita para não importunar o seu cliente e também iniciar a negociação. Tenho aqui uma outra foto, né, que eu estou na lavoura de soja, uma fase ali já reprodutiva. Então, o que eu imagino? Mais ou menos 2 meses, né, o cliente já vai estar colhendo essa soja. Máximo ali uns 2 meses, ele já vai colher essa soja. Então, se você teve uma negociação anterior e ele falou, porventura, não era o momento que ele e tal, então você já imagina, né? Daqui mais ou menos 2 meses, o cliente já vai estar colhendo a soja, já vai ter dinheiro. Do mesmo jeito aqui para o algodão, já vai entrando aí recurso do cliente. Então, são pontos que você pode olhar e analisar de forma estratégica o negócio. Outra coisa, gente, conhecer antecipadamente o negócio do seu cliente. Quando você vai fazer uma negociação, se você não souber o que ele planta, qual é o negócio que ele está tocando, se ele tem produção de vinho, sei lá o que mais ele trabalha, se você não souber dessas coisas, a hora que você iniciar uma negociação, você acaba perdendo por falta de não ter a estratégia de combater as objeções do cliente. Então, quanto mais você conhecer do negócio dele, mais propriedade você tem para negociar com ele. Mais propriedade você tem para mostrar para ele o equipamento certo, a aplicabilidade correta. Com isso, mostrar para o cliente o que ele pode usufruir disso, produzir mais com o equipamento que você tem a oferecer. Então, quanto mais conhecer o negócio do cliente, mais você gerar propostas de negociações com esse cliente. Ok? E o ponto 2, saber o momento de falar, de ouvir o cliente. Ouça. Quanto mais o cliente fala, mais entra em sintonia com você. E você pode aproveitar disso para conhecer mais sobre o seu. A questão, gente, é o seguinte. Às vezes, quando a gente fala a gente porque eu também sou vendedora, né? E a gente conversa muito. Às vezes a gente nem deixa o cliente falar de tão agoniado que a gente estava conversando. E é errado. A gente tem que ouvir. Seja um bom ouvinte. Quanto mais você ouve o seu cliente falar, mais você pode aqui, ó, captar novas ideias, novas oportunidades de negócio. Mas o cliente fala, às vezes ele está lá conversando uma coisa, de repente ele fala assim, ó, pro ano que vem eu vou precisar de um trator tal, vou precisar de um implemento tal e tal. E assim, não na frente do cliente, mas quando você for embora, já pega ali sua agenda e já anota tudo ali, ó. O cliente vai precisar disso, daquilo. Por quê? Porque uma hora você esquece. E depois você vai lembrar de ir lá oferecer aqueles produtos que aquele cliente disse que ele ia precisar mais para frente. Como é que você vai saber que ele vai precisar mais para frente? Porque você ouviu ele. Deixa ele falar. Outra coisa, às vezes ele está lá preocupado com o negócio lá. Quando ele fala, ele meio que desabafa, meio que se liberta, ele cria sintonia com você. Ele acaba tendo empatia com você. Do contrário, você começar a concorrer ali com ele para ver quem é que conversa mais, você vai ser aquele tipo de pessoa que os povos sempre falam, né? Que é o vendedor chato. O chato, ninguém quer receber o vendedor chato. Seja um bom ouvinte.
aproveita do cliente que está aí falando, porque você pode sempre aproveitar pontos que ele fala que você vai trazer seu aproveito. Então, como a gente fala, né? E ouvir, saber ouvir é uma arte. Então, execute isso para a negociação, isso vai ser de fundamental importância. O que podemos mais dizer aqui? Ponto 3. Sempre chamar o cliente pelo seu nome. Não ficar chamando por apelido. A não ser que ele te peça isso. No geral, todos gostam de ser chamados pelo seu nome. Vou te dar um exemplo aqui. Antônio José. Normalmente, como é que você vai chamar o cara? Ah, é o Zezinho, é o Tony, é o Tony, mas não chama o nome do cara. Quando você chama a pessoa pelo nome dela, você olha nos olhos dela, gera uma certa clima assim de respeito mesmo, assim. Quando você começa a chamar por apelido, fica uma coisa assim meio parecendo que é muito íntimo, sabe? Uma coisa assim. Então, se você não tem essa amizade para chamar o por apelido, chame o cliente pelo nome. É o nome dele, é o que ele gosta de ser chamado. Do contrário, ele também vai te dizer, não, eu prefiro ser chamado assim. Então, você chama como ele prefere ser chamado. Mas, no geral, gente, sempre chamar pelo nome. Às vezes que acontece também. Você vai lá, chama o cara pelo apelido e aí você nem sabe se o cara gosta ou não gosta, você só ouviu ele ser chamado assim e começa a chamar assim. De repente, ele não gosta. É uma brincadeira de mau gosto que alguém fez e você está chamando assim. Então, por uma besteirinha assim, você acaba criando uma certa antipatia desnecessária. O quarto ponto aqui que vamos falar agora é de agendar a visita antecipadamente. Agendar a visita antecipadamente. Quem é que faz isso? Antigamente eu não fazia. Pegava o carro, partia para campo, ia, quem tivesse na área ia entrando, eu ia cumprimentando, se pudesse me atender, me atendia, se não pudesse eu voltava outro dia. Só, gente, você perde muito tempo. É um tempo que você perde na estrada. Quando você está dirigindo, você não consegue falar com os clientes, ver as mensagens, e-mail. E quando você dá uma viagem dessa, chega lá o cliente não pode te atender e muitas das vezes o cliente nem está na propriedade. E aí você volta para trás sem fazer nada. Então é melhor, até mais produtivo se você ficasse em casa com seu telefone trabalhando lá e partir o campo de batalha sem saber nem o que fazer. E quando a gente fala de agendar antecipadamente, lembra que o primeiro tópico lá atrás era sobre conhecer o cliente, o negócio do cliente antecipadamente? Então, quando você conhece o negócio do cliente e você agora vai agendar sua visita, você já vai saber certo o que o cliente tem de maquinário, o que ele está precisando de maquinário. De repente, você vê lá que ele está precisando de um trator, um trator de 300 cavalos, e você vai fazer essa visita com o seu cliente. É um momento de você dar mais conhecimento, destrinchar esse produto para quando ele te fazer perguntas, você saber responder sobre aquele produto, porque você não vai aprender sobre tudo. Vai ter tudo decorado, mas quando você vai naquele cliente, você pode estudar sobre aquele produto. E outra, não é só sobre o seu produto, sobre o produto dos concorrentes que é compatível com o seu, que está concorrendo ali diretamente com o seu. Por quê? Porque na hora que o cliente
começar com as objeções e falar o preço de fulano de tal tá mais barato, você vai ter que saber o que aquele trator tem e o que não tem por ele ser mais barato, né? Então, assim, outra questão, a agenda, ela funciona como um termômetro de negócio. Como assim, Helenice? Um termômetro de negócio? A partir do momento que você vê o cliente, seja por uma ligação, e ele começa a falar, você começa a falar da visita, e ele já pula fora, não quer nem saber, já tá meio assim, você, opa, não saber de comprar nada, não tá afim de nada e tal. E quando é um cliente que está muito receptivo também, você fala, opa, esse está me dando mais abertura. Então, momento de checar, né? Você só vai iniciar uma negociação a partir do momento que você estiver de frente com ele e sentir que ele não está lá preocupado com outras coisas, que ele não está lá pensando em produtividade que está muito baixa, alguma coisa assim do tipo. Aí esse não é o momento. Analisar e ver qual é o momento certo para isso. Outra coisa, quando você for agendar com o seu cliente, é bem interessante também o seguinte, muitas vezes a parte do agendamento ele é meio complicado. O cliente sempre te associa que você vai lá só para vender alguma coisa para ele. E muitas vezes, até quando eu ligava para um cliente e falava assim, vou estar essa semana passando aí pela região, posso fazer uma visita? E o cliente falava assim para mim, moça, poder visitar pode, mas eu não vou te comprar nada. Ele já falava assim. E eu ria, né? Falava assim, não, hoje eu não vou te vender nada. Só quero ir aí mesmo para tomar um café e conversar um pouco. Coisa rápida, 5 minutos. Sempre deixa a impressão também que sua visita é coisa rápida. Porque, gente, para pensar. Existem muitos vendedores. E se o cliente parar o tempo dele para começar a atender todo mundo, ele não trabalha. Ele fica só atendendo o vendedor. Veja bem, tem o vendedor de máquinas agrícolas da Case, da G, da Holland, da Fendt. Aí vem os vendedores de adubo, vendedores de foliar, os vendedores de defensivos, de herbicida. É uma gama imensa. Então, não tem como o cliente mundo. Então, às vezes, o vendedor despreparado, quando o cliente fala, eu não tenho tempo não, fica chateado, desmotivado, não quer mais fazer visita, não quer mais vender, fala que vender não é para ele, não é coisa para ele. E assim, só tem que entender coisas como funciona. E daí você tem a mente mais aberta para poder fazer uma visita que seja mais produtiva. Uma outra questão interessante também do agendamento da visita, por exemplo, quando você for ligar para o cliente para não dá muita opção para ele não. Fala assim, semana que vem eu estou passando aí na região, gostaria de fazer uma visita. Pode ser? Pode. Qual dia fica melhor para você? Na segunda ou na terça? Deixa ele escolher. Pode dizer, na terça. Beleza, na terça. E qual é o horário que você está mais tranquilo? Pela manhã ou pela tarde? Pela tarde. Beleza, então. Terça-feira à tarde vou dar um pulinho aí. Sempre dá esse parecer assim. Vou dar esse pulinho aí. E sempre deixa que o cliente fala qual é o dia e o horário que fica melhor para ele. Eu não costumo marcar horário certinho não, porque essas visitas ocorrem muito imprevisto, né? Às vezes pode demorar muito. E também pode ser rápido e você vai chegar antes da hora. Então, eu sempre deixo período da manhã ou período da tarde. Assim. E outra, quando é o próprio cliente que agenda assim, fica mais chato para ele depois marcar com você a visita. E foi ele que diz o horário que ele podia e o horário que era melhor para ele. Faz sentido para vocês? Então, é uma estratégia interessante também.
Agora vamos para o ponto, o que não fazer em uma negociação. Nunca critique as máquinas que o cliente tem. Você não conhece a história que cada equipamento foi na vida dele ou da família dele. Eu coloquei aqui como exemplo, gente, uns tratores antigos. E assim, a gente não sabe qual o valor sentimental desses tratores antigos, essas máquinas mais velhas, que a gente fala, né, máquinas velhas, tem na vida dele. Sabe o que eu já ouvi falar de vendedor? Vendedor já falou assim pro produtor? Mas homem, quieta com esses caquedos. Vamos comprar máquina nova. Para com esses caquedos. Gente, nunca fala um negócio desse. Você acaba menosprezando o cliente. O cliente tem aquele sentimento assim, ruim. E o cara não sabe, de repente, aquele trator foi comprado pelo avô dele, que já faleceu. Aquele trator foi o primeiro que fez a abertura diária, o primeiro que compra. Então, ele guarda esse sentimento. Nunca despreze. Outra coisa, você vai lá, você vende uma marca X, chega lá, o cliente tem X, Y, Z. E você começa a criticar a marca concorrente. Não faça isso. A máquina é dele, ele comprou. Então, respeita. Outra coisa, hoje você está falando mal daquela marca, amanhã ou depois você não sabe qual marca você vai trabalhar. Aí já pensou? Você está lá com seu cliente falando mal daquela marca, aí em 4, 5 meses você é demitido da sua empresa, aí a empresa concorrente te contrata, você passa a vender aquela marca que você estava falando mal 4 meses atrás. Não pega bem, não fica legal. E essa não é a postura ideal do vendedor. O vendedor que a gente fala, né, mas hoje a gente diz é o consultor. O vendedor a gente fala que é uma forma genérica, né, mas a gente diz que é um consultor. Você está ali para apresentar soluções ao seu cliente, ajudar seu cliente, seus produtos, servir como solução para ajudar o seu cliente. Fica essa dica também de não fazer uma negociação. Outro ponto importante, na falta de uma máquina no estoque, justamente aquela máquina que seu cliente está precisando, que ele solicitou uma cotação, nunca tem a outra. É costume, vendedor, eu não tenho essa máquina não, mas essa te serve, toma aí. Não, não é assim. O exemplo que eu estou colocando aqui, ó, eu tenho aqui, né, na minha esquerda, uma pá carregadeira. E à minha direita tem um manipulador telescópico. Percebe que bem aqui na ponta dela, ela tem uma concha, que é similar à concha da pá carregadeira. E funcionalmente falando, elas são diferentes. Eu presenciei, gente, foi uma, duas, foram várias negociações de pessoas que queriam empurrar uma máquina dessa no lugar dessa e vice-versa. Não funciona, porque essa tem uma aplicabilidade diferente dessa. Essa aqui não é uma máquina de escavar, mas ela escava. Falo, né, que a carregadeira é para pegar o material já desagregado, mas ela também escava. Essa aqui, se você for tentar, você vai acabar com a máquina. Mas então a máquina não presta. Não, nunca diga isso. Não é que a máquina não presta. A máquina tem uma função diferente, uma aplicabilidade diferente. Ambas são excelentes na função delas. Então, não tente empurrar uma máquina que o cliente não quer, só porque é essa que você tem no estoque. Outra coisa também que eu já presenciei.
O cliente entra na loja, vê lá a máquina e fala assim, eu quero essa. E o vendedor ali está tão agoniado para vender, ele diz assim, mas vamos comprar esse, porque esse aqui é maior. Fala, não, esse daqui me atende, é esse que eu preciso. E assim, ele tentar forçar tanta barra para tentar vender o outro, e o cliente sair lá sem nenhum. Porque ele ficou com medo e você só quer empurrar a máquina nele. Logo ele já pode imaginar. Se ele não está querendo me vender esse, é porque já foi vendido. E aí ele está querendo me empurrar esse outro. Não, eu quero esse, eu vou comprar esse. Se ele não quer me vender esse, então eu vou comprar em outro lugar. Funciona basicamente assim. E outra, não é só a questão de você perder. O consultor, negócios, ele nunca pode pensar em uma venda só. Se ele faz uma venda mal feita, é uma venda. Se ele faz uma venda bem feita, várias vendas que ele pode fazer. E às vezes não fechar um negócio porque ele quer e você ser honesto e dizer isso para ele, ele vai te procurar mais vezes. Vai surgir uma vez que ele vai te procurar e você vai ter o equipamento. Do contrário, você não vai mais ouvir ele te chamar para fazer uma cotação, porque ele tem aquele sentimento que você é o vendedor que só quer empurrar a saca que você tem. Está se preocupando com o negócio dele, está se preocupando se isso vai ajudar ou não na produtividade dele. E outra questão também, é também de fundamental importância. Às vezes o cliente até compra a máquina que fala que essa máquina também vai servir e ele acaba até comprando. Isso acontece. Pois ele se arrepende de que não era aquela que queria, esse sentimento de culpa ele vai jogar costas mais de você. Então, pessoal, é importante muito pensar nessa questão. Um outro ponto interessante. Se o cliente te faz uma pergunta específica sobre a máquina ou implemento que você tem alguma dúvida e não sabe responder, não responda errado. Diz que vai procurar saber depois com essa informação, mas não inventa nada. Fala que você vai ver com o mecânico, porque assim, você não é obrigado a saber de tudo. Você pode muito bem dizer, eu não sei, mas eu vou procurar essa informação e passo para você depois. E realmente faça isso. Você prometer que passa essa informação depois, realmente faça isso. Mas não inventa. Às vezes você dá uma informação errada porque o cliente me perguntou isso e eu não sei, ficou chato, eu tenho que falar alguma coisa. Não. E eu coloquei aqui duas imagens dos tratores diferentes, né? Um trator da marca John Deere, esse é um trator da Fendt. Aí você está negociando um trator com o cliente, de repente ele te pergunta assim, e qual é a transmissão desse trator? É igual da outra? E aí eu sei que a transmissão da Fendt é uma transmissão bem interessante, que ela é a toda óleo, ela mesmo muda as marchas sem precisar nem nada de operador mexer. Operador de John Deere, eu não conheço. Aí você quer vender sua máquina? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o cliente, se é a mesma coisa, é um ponto interessante, então eu vou ficar com a sua máquina. E de repente ele vê que não é a mesma coisa.
são totalmente diferentes. Então, se você não sabe, não inventa. Não é feio você dizer que não sabe. É feio você mentir. E uma vez que você mentiu, vai ficar o cliente sempre aquela coisa assim. E as demais informações que ele passou? Será que é verdade? Você perde a credibilidade com seu cliente. Então, repetindo, se você não sabe, não inventa. Conte para o cliente quando você realmente tiver essa informação. Ok? E agora o nosso quarto ponto, o nosso último ponto é não fazer uma negociação. Você passa o preço para o cliente e ele diz, está caro. Nunca diz a ele está errado e não está caro. Talvez você não conseguiu mostrar o valor e o fato de dizer que está caro pode ser uma simples objeção. Então, não discuta. Gente, só o fato de você dizer assim, não está caro não, já gera uma antipatia imensa. Primeiro, se o cliente diz que está caro, é melhor você ouvir do cliente dizer que está caro do que ele dizer assim, eu não tenho interesse na sua máquina. Não é pior? Está caro, ele está te dando a oportunidade de você rever o que está acontecendo. De repente, o tá caro do cliente é porque você não apresentou direito os benefícios dela e ele só está enxergando preço. Você não mostrou valor, o preço. Outro ponto. Quando ele ainda diz que está caro, porque a máquina da concorrência está bem mais barato. Aí, onde é aquele ponto lá atrás que eu te falei. Você tem que saber o que ele quer, estudar antes, porque agora é aquele momento de você dizer, porque a minha máquina, ela tem esses benefícios aqui, e aquela não tem. Você cita os objetivos, os pontos fortes, né, que o seu equipamento tem e procura os pontos interessantes da máquina, que são pontos mais procura, motor, transmissão, esses tipos de coisas assim, e veja o que não tem lá que é assim tão legal. Você faz esse comparativo assim. Então você eleva seu produto. E aí o cliente vai começar a enxergar o valor. E muitas vezes também o fato só dele dizer que está caro, talvez na sua apresentação do produto ficou alguma dúvida. E o tá caro é uma objeção mais comum que eu vi. Às vezes o tá caro dele é só que ele não entendeu alguma coisa lá no meio, ele ficou meio na dúvida e para ele finalizar o papo tá caro. Mas não necessariamente que seja isso a questão. Então, não diga que não tá caro, não crie uma discussão sobre isso. Você só perde. Você não tem nada a ganhar. Tentar combater uma objeção com o cliente, tentando discutir isso com ele. Combinado, pessoal? Se você gostou desse vídeo, tem mais algumas dicas que queira saber, enfim, avisa aí, deixa os seus comentários, se já passou por algum desses acontecimentos aí com você também, deixa aqui os seus comentários e tamo junto, que precisar de informações, eu não sei tudo, mas eu também posso buscar informações para vocês, certo? Fique com Deus, tchau, tchau.